Olá a todos, aqui para nossa mais uma aula do nosso curso. Importante aqui, né? A parceria sempre com o Luiz Salvatore. A gente hoje para falar sobre uma coisa muito importante nesse projeto todo que o IBS propõe para vocês, que como aplicar tudo isso de forma prática, né? Utilizando aí as ferramentas que o Instituto Brasil Solidário oferece para vocês, os jogos, né? Ok? Então, deixa eu, como sempre, aqui compartilhar minha tela com vocês. Bom, essa é a nossa aula 7, né, nosso encontro 7 aí, do curso de formação continuada em educação financeira do Instituto Brasil Solidário. Nós falamos de várias dimensões até agora, conceitual, humana, infanto-juvenil, escolar, falamos bastante sobre isso. E hoje nós vamos entrar na dimensão prática, né, ou seja, como aplicar isso, principalmente em sala de aula, iniciando pela ferramenta, a primeira proposta do Instituto Brasil Solidário, que é o jogo Piquenique. Tá? Então, o jogo Piquenique é um jogo que tem o objetivo principal ensinar a administrar o dinheiro e a poupar. Não é isso, Luiz? Você que conhece tão bem esse jogo aí, conta um pouquinho mais para a gente. Pois é, Nassi, tudo bem? Muito bom aqui estar com vocês de novo. E o piquenique é um jogo de tabuleiro, né? Então é muito interessante lembrar o conceito, né, do que nós desenhamos para esse projeto de educação financeira através da leveza, né, do jogar e aprender. Então um jogo aí que você pode jogar com seus alunos, um jogo que você pode jogar com a família, um jogo que você pode utilizar entre educadores, né? E um jogo de tabuleiro que às vezes nem é tão comum assim para as pessoas, né? A gente chega em muitos municípios e às vezes eles nunca jogaram tabuleiro na Cira, acredite. Então, muito interessante, uma proposta que busca aí um compromisso, né, um passeio pelo parque, onde várias coisas vão acontecer, entre ganhos e gastos do dia a dia, tomadas de decisão, e aonde a gente vai principalmente trazer o conceito do poupar, né? Porque sendo um jogo de tabuleiro, não ganha quem chega primeiro, mas ganha quem honrar aí os seus compromissos e sobrar aí com mais dinheiro ao fim, né? Mas isso você vai explicar aí no vídeo, Nascer. Muito bacana esse jogo, que é um sucesso nacional e que agora nossos educadores têm a oportunidade de jogar também. Legal, Luiz. É isso aí, né? Essa aula é exatamente para explicar da forma mais básica, com alguns detalhes, né? A gente vai, nos próximos vídeos, abordar mais ainda as questões pedagógicas desse jogo, ok? Mas não podíamos deixar de apresentá-lo não só como, e não é para ser um brinquedo, um simples brinquedo, né, Luiz? Mas é para ser uma ferramenta efetivamente pedagógica, ok? Bom, o piquenique, ele é um jogo que promove de forma lúdica e dinâmica reflexões sobre organização financeira, tão importante que a gente tem visto no curso, decisões de consumo e poupança, que a gente viu que são fatores críticos para a nossa segurança financeira, né? Através de situações parecidas com as que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano existencial. Isso é muito importante. Lembra que nós falamos em aulas passadas, né? Que o aprendizado, o ensino, ele tem que vir de forma significativa, né? E o jogo, ele é muito especial por isso, porque ele traz situações que efetivamente todos nós, né, nós adultos, cada um de nós, e claro, as crianças, todas as famílias, temos no nosso dia a dia. Então, conforme o jogador, seja adulto, seja criança, seja jovem, vai jogando, primeiro que naturalmente ele vai percebendo que tem coisas que ele tem significado para ele, ele sabe do que o jogo está tratando, e fica muito fácil, né, e prático do educador puxar reflexões sobre essas situações. Okay? Então, o contexto básico do jogo qual é? Você foi convidado para participar de um piquenique com seus amigos, e para isso você deverá contribuir adquirindo 4 itens à sua escolha, tá? Para a realização do evento. Ok? A moeda utilizada no jogo se chama América, né? Então o jogo traz essas moedinhas aí, ó, a moedinha amarela de uma América, né? Valor nominal da moeda, né? Que a gente já viu também, e a vermelhinha é valor de 2 Américas, né? O jogo traz
50 unidades de cada uma dessas moedas vem no jogo físico para que vocês possam utilizar na distribuição do jogo, tá? Inicialmente, cada jogador terá 10 Américas para realizar suas compras, ou pagamentos que tenham que ser feitos durante esse caminho do jogo, ok? Mas durante a partida, como o Luiz já falou, né, muita coisa vão acontecer, não poderão, né, vão efetivamente acontecer, ocasionando aumento ou diminuição desse saldo inicial de 10 Américas, né? Olha só, a gente pode fazer uma analogia aqui com um caminho como um mês, né? Você não recebe, nós não recebemos o nosso salário é aquele, é as 10 Américas que eu recebi, e eu tenho que cumprir algumas coisas até o final do mês, não é isso? Então, quer dizer, essas analogias é que o jogo traz, possibilita, né, que sejam conversadas em sala de aula, em trabalhos pedagógicos, né? O objetivo do jogo é adquirir os 4 alimentos que, desde o início, você ou cada jogador se comprometeu a levar ao piquenique, e ainda ficar com mais dinheiro do que os demais jogadores. Ou seja, como o Luiz também já comentou, né? Geralmente, quando a gente vê um jogo de trilha, de pista, de tabuleiro, a gente é pré-condicionado a dizer quem chegar primeiro ganha, como se fosse uma corrida. E aqui, na verdade, não é isso, né? Na verdade, no final do jogo, quem tiver uma sobra maior, um saldo maior, é que ganha esse jogo. Quem conseguiu administrar melhor tanto o saldo inicial como as situações que aparecem no jogo é que ganha, ok? Na preparação do jogo, ou seja, antes de começar o jogo, tá? O que você, como orientador do jogo ali, como educador, né, como controlador, digamos assim, precisa fazer? Bom, a primeira coisa é pegar as cartas vermelhas e as cartas amarelas, né? Cada um num monte separado, embaralhar muito bem, porque essas cartas vão ser sorteadas, então é importante que elas estejam bem embaralhadas, e cada monte, né, cada uma desse monte de cartão vermelho e amarelo deve ser colocado no tabuleiro ali, ó, onde tem a marca para que seja colocado, né, com o verso para cima, né, ou seja, a frente delas para baixo, porque durante o jogo os jogadores vão pegar, ok? Depois disso, cada jogador escolhe um peão, ok? Então tem o jogo, o piquenique físico, ele é para ser jogado conforme as regras, que é muito importante que vocês leiam o que está no verso da caixa lá. Essas regras foram pensadas para serem aplicadas de forma pedagógica, tá? Então já fica desde já a nossa orientação aqui para não mudarem as regras, ok? Não mudem, né? É claro que vocês podem ter sugestões, tal, mas evitem mudar as regras, principalmente não deixem que os jogadores joguem fora da regra, logicamente, ok? Então, cada jogador escolhe ali um dos peões, né? Então, o piquenique físico pode ser jogado de 2 até 6 jogadores, né? E cada um com 2 moedinhas de 2 Américas, tá? Então 4 Américas, né? E 6 moedinhas de 1 América. Ele pode trocar no meio do jogo? Pode, se precisar trocar 2 por 1, não tem problema, pode trocar, tá? Você pode até fazer um conjunto diferente, mas o saldo, né, o crédito inicial para cada jogador é de 10 Américas, ok? E depois é realizada uma jogada, uma rodada de dados entre os jogadores para definir a ordem de jogada, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, né? E assim vai, assim se define, ok? Então, cada um, as cartas lá colocadas, os jogadores com seu peão no tabuleiro, ali na casa inicial, e com as suas 10 Américas, né? E definido a ordem de jogada, cada jogador precisa definir, antes de começar a primeira rodada, quais são, né, os 4 itens que ele se compromete a comprar. Então, quer dizer, isso é definido no começo do jogo, antes de começar o jogo. Então, com base na tabela existente no jogo, tá, que é essa tabela de alimentos que está aí na tela agora para vocês, né, cada jogador deverá escolher e escrever em um papel, tá? Ou seja, não pode mudar no meio do jogo, né? Isso tem que estar escrito, né? Como se fosse um contrato daquela partida, né? Cada jogador deve escolher os 4 itens que pretende comprar, ou seja, entregar lá
no piquenique no final do jogo, não é isso? Entendendo que isso é um compromisso importante, ou seja, se eu assumir, inclusive coloquei no papel o que eu vou fazer, o que eu vou entregar, é um compromisso que eu assumi, e responsabilidade é importante. Aqui a gente trabalha também a questão de responsabilidade de cada jogador. E é importante ser cumprido por cada um. Todos têm que buscar objetivar, cumprir esse compromisso. Não é isso? Tá? Vocês podem notar, a gente vai falar disso melhor em aula futura, mas você pode notar que somente essa tabela já é possível a gente trabalhar não só a educação financeira, porque tem ali preços, né? Mas também a gente pode trabalhar a questão de educação alimentar, né? Alimentos mais saudáveis, menos saudáveis. Nós podemos trabalhar aqui a questão ambiental, né? Ou seja, alimentos que têm recipientes recicláveis, outros que não têm recipientes recicláveis, ou seja, simplesmente com um componente desse jogo, né? Porque às vezes alguns educadores nos perguntam, mas eu trabalho com educação infantil, como é que eu uso o piquenique para educação infantil, que ainda não sabe números, né? Você pode trabalhar simplesmente com essa parte alimentar, você pode começar a trabalhar com a questão das moedinhas, da história do dinheiro, mas isso a gente vai falar melhor num vídeo futuro sobre a aplicação pedagógica, ok? Então, por hora, cada um tem que escolher 4 itens, né, e colocar numa lista 4 itens dessa tabela. Tá? Eu posso escolher 4 de uma América? Posso. Posso escolher os 4 de 4 Américas? Pode. Só não pode escolher itens repetidos, ok? Então, tem que ser 4 itens individuais, ou seja, não podem ser repetidos, ok? A compra dos itens selecionados, ou seja, aqueles que você colocou na sua lista, cada jogador colocou na sua lista, poderá ser feita ou durante a partida, porque durante a partida coisas acontecem ali e existem oportunidades, né? Então, aproveitando as possíveis oportunidades que apareçam, ou obrigatoriamente quando os jogadores chegarem ao piquenique, ou seja, quando chegar lá no final, aqueles 4 itens que ele colocou, se algum deles ele ainda não comprou, ele é obrigado a comprar, desde, claro, que tenham ainda dinheiro para isso, ou seja, a administração do dinheiro aí, do saldo dele é importante. Há situações para as devidas reflexões positivas sobre finanças pessoais e outros temas, porque, de novo, o jogo não é só focado exclusivamente para a educação financeira, ele serve muito para a educação ambiental, ele serve muito para a educação alimentar, como a gente já viu, né, e outras aplicações pedagógicas e didáticas, né? Mas as reflexões para isso surgirão durante o caminho para o piquenique. Caminho esse que é percorrido através dessa trilha apresentada no tabuleiro do jogo. Okay? Essa trilha é composta por 55 casas, 55 pontos onde o peão pode parar, né? Sendo delas 27 casas brancas, 13 amarelas e 15 vermelhas. Cada jogador terá um peão, né? Ou seja, tem o seu peão para representá-lo na partida, e as movimentações se darão através de jogadas de dados, ou dado, ok? Ou por possíveis orientações constantes nas cartas do jogo. Então, ali, por que está dado ou dados? Porque o jogo ele traz para você 2 dados, ok? Mas eu tenho que jogar com 2? Não. Você pode jogar com, por exemplo, se você for jogar com 2 jogadores e jogar com 2 dados, a partida é muito rápida. Então, o ideal com 2, 3 jogadores, talvez seja você jogar com 1 dado só. Com 6 jogadores, você tem que jogar com 2 dados, porque jogar 6 jogadores com 1 dado só, aí a partida demora muito. Mas isso precisa ser definido antes de começar a partida. Essa partida nós vamos jogar com 1 dado ou com 2 dados. Não pode mudar no meio do caminho. Ok? Então, quer dizer, a movimentação básica é jogo o dado e movimento o meu peão. Ok? Mas vocês vão ver, a gente já vai apresentar que algumas cartas também vão trazer alguma orientação. Avance 2 casas, retorne 3 casas, coisas que podem acontecer. Então, a movimentação pode ser basicamente através de jogada de dados ou através de movimentação de orientação das cartas. Ok? Os movimentos após jogadas de dados serão realizados sempre para frente. Ou seja, quando eu jogo dado, eu não posso voltar no meu caminho. Eu sempre tenho que ir com o objetivo de chegar no piquenique.
ok? Mas movimentos para trás serão permitidos por orientações apresentadas em cartas do jogo. Algumas cartas tem lá, retorne 2 casas, retorne 3 casas. Então, como é uma orientação de carta, aí você pode voltar, ok? Mas com jogada de dados sempre na direção do final da pista, da trilha ali, ok? Em alguns casos, haverão bifurcações, né? Ou seja, 2 opções de caminho a seguir, ficando a cargo de cada jogador decidir qual caminho ele vai seguir. Ok? Notem ali na tela, ali, o jogo ele traz 4 bifurcações ali, onde o jogador pode escolher uma bifurcação, um caminho geralmente é mais longo, outro é mais curto. Mas isso é cada um, ok? Cada um pode escolher ir por onde quiser, só não pode, como já foi falado, voltar, ok? Se a movimentação do peão, após jogar os dados, terminar em uma casa branca, simplesmente o jogo avança, ok? Então, cair numa branca, ok, a vez passa para o próximo jogador. Se a movimentação do peão, após jogar o dado, né, ficar em uma casa amarela, ele vai lá e pega a primeira carta de cima amarela que está virada lá, né, que está lá no monte, ok? Não pode pegar qualquer carta, é a carta da vez ali, a de cima, né? Deve ler aquela carta em voz alta para que todo mundo saiba o que é aquela carta, e, se possível, né, até a orientação é mostrada, depois de ler, mostrar a carta para todos, né, e depois realizar a ação descrita nessa carta, ok? Essas cartas ficam ali em cima, então, né, como a gente fez lá na preparação inicial, no tabuleiro ali, no lugarzinho para as cartas amarelas. E as cartas amarelas do piquenique, elas são conhecidas como cartas de ganhos ou gastos. Por quê? Porque algumas cartas vão fazer com que o jogador tenha que gastar, pagar, e algumas cartas vão fazer com que o jogador possa receber. Não é isso, Luiz? É isso mesmo, Nassir. E olha que interessante, né? A gente, então, começa com um valor em mãos e muitas coisas vão acontecer, coisas do dia a dia. Então, essa estratégia de pegar a carta e ler em voz alta, ela é muito importante, porque está todo mundo aprendendo junto. Então, você está vendo o que está acontecendo o tempo inteiro com os outros jogadores. Então, nós colocamos nas cartas amarelas ou cartas de ganhos e gastos situações muito comuns do dia a dia e que extrapolam muitas possibilidades aí pedagógicas. Então, desde contas, né, simples, como um telefone, a internet, a conta de luz, mas também a questão da economia, da sustentabilidade, então, reciclagem do lixo, economia de água. Então, tem coisas muito legais, são muitas opções, e cada vez, então, você, tirando uma carta dessa, você faz a leitura, toma a sua movimentação, ou de ganho ou de gasto, e devolve essa carta ao final do bolo, né? Para elas estarem sempre bem embaralhadas, aí, dando oportunidade para essas cartas saírem ao longo das jogadas. Legal. Voltar aqui, como o Luiz falou, não são só essas 4 cartas, aqui são só exemplos, tá, pessoal? Existem cartas que remetem a questões de saúde, a questões educacionais, a questões de relacionamento humano, ou seja, são diversos temas que podem ser trabalhados com qualquer carta. Então, só completando, quando o jogador ele pega essa carta, ele lê em voz alta, ele mostra essa carta, ele executa a operação que a carta manda. Então, se é para pagar, naquele momento ele paga uma América ou 2 Américas, o que tiver na carta, ou recebe isso. E aí fica aqui uma orientação que seria muito interessante que haja lá no começo do jogo a definição de um responsável, um controlador ali do jogo. Ou seja, quem que vai receber quando um jogador tiver que pagar, ou que vai pagar? Seria o banqueiro, vamos chamar assim, né? Então pode ser o professor, mas pode ser um aluno até, né? Até porque o professor não pode cuidar de 2, 3 rodadas de jogo, né? Ou seja, mesas de jogo ao mesmo tempo. Então, e o ideal é que seja um jogador que não esteja participando do jogo, né? Seja alguém de fora que esteja ali só controlando isso, ok? Então, a pessoa paga ou recebe ali o que a carta está mandando e coloca de novo a carta no meio do monte, ok?
lá no Monte Amarelo para que ela continue podendo ser sorteada numa jogada posterior pelo mesmo jogador ou por outro, ok? Bom, se a movimentação do peão, após jogar os dados, terminar em uma casa vermelha, ele pega uma carta vermelha, devendo tomar uma decisão. Então, as cartas vermelhas são de tomada de decisão, então elas têm lá opções. Então, ele tem que olhar ali qual é a carta, ler essa carta, mostrar a carta para os outros, como o Luiz falou, muito importante isso, e anunciar em voz alta qual foi a decisão que ele tomou. Se ele tomou a decisão A ou a decisão B. E depois também realizar a ação. Então, se for uma ação para comprar, para pagar, para se movimentar, ele realiza a ação que por orientação da carta, e essa carta volta lá para o meio lá também do monte das cartas vermelhas. Okay? Então, onde ela tem que ficar ali. Então, essas cartas, como exemplo, aqui são várias também, mas como exemplo, você tem aqui, e aqui fica também a nossa, chamar a atenção de vocês, olha só as cartas do aproveite, né, promoção, né, que a gente falou tanto no nosso jogo. E que, lembre-se, né, que a gente viu tanto como a mídia atua, né, e como o impulso, a falta de reflexão, imediatismo de comprar, ou seja, essas cartas proporcionam exatamente trabalhar a reflexão em relação a isso. Claro que não é na hora do jogo, mas é pós-jogo, né? De você chamar a classe toda, né? Por que essa carta, por que ele fez isso, por que ele não fez aquilo, o que seria melhor? Isso existe, isso acontece na nossa realidade? Sim, não, como? Ou seja, tudo isso pode ser trabalhado, tá? Então a gente vai falar mais dessas cartas pedagogicamente mais para frente, mas são exemplos aí para vocês verem, né? Como eu falei, as cartas viradas devem ser recolocadas no meio do monte para poderem ser tiradas novamente numa jogada futura. A não ser duas cartas. Essas duas cartas, gente, tá? Elas são uma exceção. A primeira carta, Decida, ela tem uma das opções, ó, guarde essa carta e ganhe 3 Américas no fim do jogo. Se o jogador decidir por essa opção, essa carta fica com ele até o final do jogo. Ok? Então ela não volta para o monte, ela fica com ele. Se ele decidir escolha um dos produtos da sua lista e pague 2, ele paga 2, escolhe lá qual é o produto e devolve a carta para o monte. E a outra carta, que é a carta vale desconto, tá? Está escrito ali, ó, essa carta será utilizada lá no final do jogo. Guarde essa carta até o final do jogo, né? Então o jogador poderá pagar uma América por qualquer um dos produtos da lista. Também é uma carta que fica com ele guarda, porque ela vai ser utilizada lá no final do jogo. Então, essas cartas não voltam para o monte, ok? Existem 2 cartas de cada uma dessas no jogo, ok? Então, quer dizer, saíram 2 cartas, não tem mais essa carta no jogo. Ah, mas e se o mesmo jogador tirar as 2 cartas? Segue o jogo, ele teve sorte, né? Foi o destino dele. Ele conseguiu as 2 cartas, ele vai usar as 2 cartas lá no final do jogo, ou as 4, se ele tiver muita sorte assim, ok? Nastir, e é interessante a gente falar aqui para os nossos educadores que essas cartas também são, nós chamamos elas de cartas de riscos e oportunidades, né? Então a questão da interpretação de texto é muito interessante aqui. O que faz a gente também ter que prestar atenção em um detalhe. Nós não podemos dar spoiler, né? Então, a decisão é do jogador, seja boa ou seja ruim, é uma estratégia dele. Então, a gente não deve penalizá-lo, não deve tentar corrigi-lo. É muito importante nesse jogo que as pessoas que estão ali participando tenham o seu próprio aprendizado, através de erros ou através de acertos. E, na verdade, tem também, às vezes, sorte. Então, é muito interessante essa estratégia e a gente deixar o jogo fluir naturalmente pelo jogador, sem apontar qualquer caminho que ele deva escolher, tanto numa opção de escolhas de riscos ou oportunidades, quanto numa questão de desconto ou de promoção. O jogador que tem que ter a liberdade, a gente pode observar. Isso a gente também vai falar depois, mas é bacana lembrar isso aqui para todo mundo. Legal, a gente não pode ser influenciador, né? Ou seja, o jogo e todo o projeto está baseado exatamente de construir, né,
um senso crítico para que ele possa tomar as decisões dele, né? Não adianta o professor ficar tomando decisão, porque o professor não vai acompanhar, assim como o pai e a mãe não vão acompanhar a cada decisão desse indivíduo, né? Durante, principalmente, toda a sua existência aí. Bom, se por orientação, olha, isso é importante, tá, gente? Ó, se por orientação de alguma carta do jogo, o movimento terminar uma casa amarela ou vermelha, o jogador não pega uma nova carta. Ou seja, joguei o dado, caí numa casa vermelha, tirei uma carta, a carta fala assim, volte 3. Eu voltando 3, eu caio de novo numa casa amarela ou vermelha, acabou a minha jogada, tá bom? Eu não pego novamente uma carta. A jogada passa para o próximo, tá bom? Então, é uma carta por jogada, a não ser uma carta exclusiva que fala, você pode pegar uma nova carta, tá? Mas é numa exclusiva. Por base, você não pode pegar uma carta novamente, ok? Essa, por exemplo, é uma das cartas exemplo. Olha lá, vá de carro, pague 1 e ande 4 casas. Né? E ande 2 casas. Então, é uma carta exemplo de movimentação através de cartas. Bom, como nós já falamos, a partida só estará terminada quando todos os jogadores chegarem ao final da trilha. Ok? Então, a partir daí, serão realizadas as compras necessárias e as apurações finais. As somas, né? Quem ganhou, para ver os saldos exatamente como é que funciona, né? Como é que fica a classificação na partida. Então, nesse momento, é que serão utilizadas as outras cartas do jogo, que são as cartas produto. Claro, elas podem ser necessárias no meio do jogo. Por exemplo, compre um suco de laranja, né? Então, quando o indivíduo o jogador compra um suco de laranja lá no meio do jogo, por exemplo, aquele controlador, né, aquele organizador do jogo, aquela pessoa que está como organizador, pega uma carta produto suco de laranja, nesse caso, e entrega para ela. Essa é a prova, é como se ela estivesse pegando o produto e colocando na sacola dela, ok? E no final, a mesma coisa, ou seja, ele vai pegar a lista dele, né, vai olhar lá, minha lista tinha 4 produtos, um desses produtos eu já adquiri no meio do jogo, então eu não preciso mais adquirir, porque eu já tenho, eu preciso adquirir os outros 3. Ele tem que pegar lá para o controlador, olha, eu preciso comprar aí, sei lá, uma pera, uma água, uma batata, né, alguma coisa assim, e aí ele paga, se ele tiver dinheiro para isso, ok? Mas professor, e se ele não tiver dinheiro suficiente para aquilo? Bom, ele não pode comprar. Se ele não pode comprar, quais eram os objetivos do jogo? Cumprir o objetivo de comprar os 4 alimentos. Se ele não comprou, ele já deixou de cumprir. Então, em teoria, ele já não está mais apto a vencer a partida, a não ser que todos os outros também não consigam comprar todos os alimentos. Né? É isso, Luiz? É isso, Nassir, é muito interessante, e aí o final do jogo, claro, vai ser após todas as compras serem feitas, né, essas cartas serem efetivadas, as vermelhas, que eventualmente estiverem aí na mão dos jogadores que tenham a propriedade para fazer a operação, vai ganhar o jogo quem sobrar com mais Américas, né? Então, é muito importante, o conceito desse jogo é trazer a questão do poupar, né? Então, muitas coisas acontecem, ganhos, despesas, riscos, oportunidades, muita coisa acontece como na vida, e aí ao final, quando todos realizam o seu objetivo, o seu compromisso de levar os produtos ao parque, ao piquenique, ganha o jogo quem sobrar com mais Américas, né? E aí a gente sempre fala também, Nassir, a importância da anotação, né? Então, nós temos a anotação dos produtos, nós sempre sugerimos que vocês orientem os alunos ou num pedaço de papel ou no caderno a escrever o nome do produto com o valor do lado, então, para você ter esse controle matemático, mas você também pode anotar, eventualmente, algum ganho ou alguma despesa, porque aí, com isso, você consegue fazer literalmente uma trilha das suas receitas e despesas ao longo do jogo. Então, você fala, poxa, eu ganhei. Porque eu ganhei nesta carta amarela. Porque eu tomei esta decisão. Então, é importante, talvez, para fazer uma reflexão do jogo como um todo. Então, ter as anotações pode ser uma dica também aqui para a gente deixar para os nossos educadores, Nassir. Sim, sim. Inclusive, nós vamos falar mais para frente sobre a versão online desse jogo que trabalha esse conceito que pode ser trazida, gente,
Fica também uma orientação nossa, didaticamente, pedagogicamente, nós orientamos para que, primeiro, seja trabalhado o piquenique físico, para depois trabalhar o piquenique online, que nós vamos ver em vídeos futuros. Ok? Esse é o ideal, tá bom? Mas, com o passar do tempo, esses conceitos, alguns conceitos que tem lá, que são mais fáceis de ser apresentados e são apresentados no piquenique online, podem ser trazidos para a sala de aula para serem trabalhados nas atividades com piquenique físico. Tá? A gente vai falar isso melhor na parte pedagógica depois. E como nós falamos, né, Luiz, tudo isso, esse jogo, e assim como os demais que nós vamos apresentar, fazem parte do projeto Vamos Jogar e Aprender, do Instituto Brasil Solidário, né, onde todas as informações, regras, dúvidas frequentes e materiais didáticos, né, e pedagógicos estão no site vamosjogareaprender.com.br. Fica a nossa orientação, né, Luiz, até por uma questão até obrigatória, eu diria, de que vocês acessem esse endereço e conheçam, porque tudo que está lá é de máxima importância para que esse jogo não seja simplesmente um brinquedo na mão dos seus alunos. Exatamente, Nassir. E nas primeiras aulas, a gente falou um pouco de BNCC. Então, nós falamos que os dois projetos, né, tanto os dois jogos, Piquenique quanto Bons Negócios, nós encontramos aí cerca de 300 habilidades da BNCC. E o que a gente traz no portal é uma orientação para vocês também encontrarem esse material. Então, dentro das abas de cada jogo, nós temos lá dicas pedagógicas e material de apoio. Nas dicas pedagógicas, nós temos um croquis, que ele é organizado por idade, né, por série escolar, e aí dentro da série você tem quais são aquelas habilidades, quais são os descritores que você tem que fazer ou trabalhar com seus alunos, e quais são ideias possíveis que nós identificamos para trabalhar o piquenique. Então tem muitas dicas lá que vão até as idades avançadas, tá? E no material de apoio, nós temos a ideia de uma sequência didática, que é um material completo, que seria um plano de aula mais elaborado, com estrutura de começo, meio e fim, um pouco do conceito de avaliação. Então, para você pegar o que está na dica pedagógica e transformar efetivamente isso num plano de aula, seja uma aula de 45 minutos, seja um projeto de 2, 3 dias, seja um projeto do mês, que você pode trabalhar com seus alunos. Tudo isso está dentro do site, Nassir. Exatamente, nós vamos falar mais sobre isso, né? Quando nós falarmos da parte pedagógica, mas é importante que vocês entendam, né, que esse portal ele tem uma espécie, ele é atualizado periodicamente a cada turma, a cada mês, a cada contato, novos contatos e novas ideias que vão aparecendo, que podem vir inclusive de vocês, né, para contribuir. Isso é somado, né, para toda a comunidade que acompanha o projeto. Ok? E lá, fica aqui a orientação desde já, estão também as dúvidas frequentes sobre o piquenique, perguntas e respostas, né? que a gente vem acumulando há 5, 6 anos. Então, tem dezenas lá de perguntas e respostas para vocês. Então, quem tiver dúvidas, tá? A primeira orientação nossa é: olhe lá para ver se a sua dúvida já não está respondida, tá? É difícil aparecer dúvidas que já não estejam lá, mas se não estiver, depois você entra em contato através da plataforma, através da orientação aí do nosso curso, né, que está acompanhando vocês, e envie as suas dúvidas que a nossa equipe irá responder o mais rápido possível, ok? E a outra orientação é que vocês assistam o próximo vídeo na sequência do nosso curso, né? É exatamente um vídeo de uma partida guiada, né? Nós vimos lá hoje aqui os componentes, como prepara a partida, como começa, basicamente como ela funciona, mas você pode assistir, né, uma partida guiada e comentada, não é isso, Luiz? É isso mesmo, Nassir. E olha que esse vídeo é muito interessante porque são 2 adultos jogando com uma criança de 10 anos, e aí nessa jogada guiada, além de retomar um pouco dessas questões das regras, né, desses principais macetes do piquenique, a gente também vai mostrando essas oportunidades de conversa, né, sobre tomada de decisão, sobre risco, sobre ganhos e sobre gastos que trazem aí
tantas coisas para a gente conversar com os alunos, com os nossos filhos. Então é muito interessante também esse tutorial partida guiada, justamente para mostrar a dinâmica do funcionamento de uma jogada aí, no caso, 3 pessoas. Lembrando que o piquenique pode ser jogado de 2 até 6, como você já comentou. Legal. Então, gente, esse é o que a gente tinha para conversar nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza do que está mais do que comprovado, que a utilização desse jogo, né, é muito positiva para projetos de educação financeira, de novo, não só financeira, porque ele aborda, como a BNCC nos orienta, né, nos pede, não só a educação financeira, como outras linhas, como ambiental, alimentar, entre outras, né? Então ele foi pensado, e como está lá no portal Vamos Jogar e Aprender, para ser trabalhado e utilizado multidisciplinarmente, não só pela matemática, mas por todas as disciplinas simultaneamente, tá? Fica aqui meu abraço a vocês, né? Lembrando que vocês precisam estar lá acompanhando a plataforma, fazendo a leitura e as atividades, né? Que são complementares aos nossos vídeos, ok? Contamos que tudo isso seja para melhoria máxima aí, né, do ensino e dos projetos de educação financeira nas suas escolas. Luiz, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal.